só quem está aqui na garagem é o Honda Accord. Não é o Accord, é o novo Civic híbrido de 11ª geração, mas não há exagero nenhum em dizer que esse carro está sim muito mais próximo de um Accord do que de um Civic de 10ª geração. E olha, até no visual, né? Ele tem seus Qs acordianos aqui, seu por 244.900. Sim, essa é a parte um pouco dolorida, a gente já vai aprofundar um pouco mais do porquê desse preço desse cara que vem importado da Tailândia, trazendo um powertrain híbrido que nem nos Estados Unidos ele oferece ainda, mas eu preciso dizer que eu vejo aqui um salto em matéria de comparação da geração 10 com a geração 11, no mesmo nível do que a gente teve lá atrás no lendário New Civic, né? O salto da 7ª para a 8ª geração foi da mesma dimensão e vocês podem sim confiar e acreditar em mim, porque eu sou um civiqueiro de longa data no currículo, né? Tive justamente Civic da 8ª geração e também o SI da geração passada. Óbvio, sempre que surge uma nova geração a gente está falando no melhor Civic de todos os tempos, né? No melhor Lacuna de todos os tempos, mas aqui sim a gente tem um grande salto e a gente tem a Honda voltando não, né? Mas a Honda executando o que ela faz de melhor, a Honda na sua melhor forma, que é engenharia da simplicidade, se eu fosse definir de alguma forma. A gente tem um carro que faz tudo muito bem, com uma facilidade de uso excepcional, com coisas como finalmente um multimídia decente aqui num Honda, responsivo, bonito, colorido, mas que dentro da tradição fiel da Honda de amigabilidade ao usuário, por exemplo, mantém aqui um botãozinho de volume, mantém um botãozinho físico para você passar de faixa. Tudo está exatamente onde você espera que esteja, o volume no volante aqui, os controles de cruise control aqui também, um volante pequeno, compacto, de pegada bem esportiva, ou seja, o Civic voltando à sua melhor forma, que é ser um carro, um sedã. Compacto lá fora, mas médio aqui no Brasil, que entrega um algo a mais bastante interessante para quem realmente ama dirigir. E aí a gente tem uma elevação de patamar aqui de refinamento de materiais do interior, até de design, né? Um design mais sóbrio. Eu confesso que quando a gente fala de design exterior, eu gostei muito da versão hatchback desse carro que existe lá fora e que vai chegar aqui no Brasil no Civic Type R. E olha, depois de andar nesse carro aqui, eu tô mais ansioso do que nunca pelo Type R. A versão sedã, eu confesso que eu gostei um pouco menos, achei as lanternas traseiras muito grandes. É um carro bonito, muito mais conservador, né, do que a geração 10. É outra tradição da Honda com o Civic, né? Esse vai e vem de uma geração mais ousada de visual, sucedida por uma geração um pouquinho mais conservadora. Aqui a gente está na geração um pouquinho mais conservadora, mas não dá para negar que um visual muito bacanudo, um visual sóbrio, um visual bem mais premium, né? No caso do HR-V a gente viu como a Honda foi nessa direção mais upmarket, e aqui no Civic está entregando isso também, mas eu confesso que o hatchback vai melhor. O problema, é claro, você já sabe, quando está chegando nesse vídeo aqui, o preço é um carro de 244.900, porque ele tem um powertrain muito complexo na sua concepção, porém não na sua execução. Quando você anda com esse carro, a gente vai andar já já, ele é extremamente lógico, intuitivo, rápido e econômico, tudo por causa desse powertrain bastante inovador e complexo, mas, repito, ele é complexo na explicação e não no uso. Opa, percebam aqui que ele está, inclusive, funcionando nesse momento. Vocês não ouvem grande barulho, a não ser um ligeiro zunido de motor elétrico, porque aqui a gente tem 2 motores elétricos e um motor a combustão. Uou, não temos amortecedor fotográfico, ok, tudo bem, mas temos a manta acústica. Em primeiro plano aqui, o motor a combustão 2.0 turbo de ciclo Atkinson, um ciclo mais eficiente, portanto menos potente, de apenas
143 cavalos, mas esse não é o pico de potência do carro, como também não é os 181 cavalos do motor elétrico que realmente impulsiona o carro com 32 kg de torque. A gente tem também um outro motor elétrico aqui, propulsiona o carro aí em baixíssimas velocidades. Tudo isso combinado faz com que o Civic híbrido tenha desempenho de Jetta GLI, faz de 0 a 100 em 6.8, e quando eu falo em Jetta GLI, a gente está falando, na prática, do único concorrente direto desse carro, porque olha, opa, se você quiser falar em Corolla híbrido, que seria a comparação lógica, você está falando de um abismo de distância em matéria de refinamento de powertrain e de projeto, e portanto também de preço. O Corolla híbrido começa bem abaixo aí do Civic, o Corolla na faixa de 180 mil reais, bem abaixo, portanto, dos 244 mil. O Corolla nem namora essa faixa dos 200 mil. Aqui no banco traseiro, a gente tem um espaço bastante legal. Aqui sim, já que eu estou dizendo que esse Civic 11 é quase que um Accord, aqui sim você vai perceber que ele não é um Accord, tanto no banco traseiro quanto no espaço do porta-malas. São ótimos, são coerentes, mas a gente está falando sim de um segmento, né, de um patamar de carro abaixo. O Accord é um sedã médio nos Estados Unidos e o Civic é um sedã compacto, mas a gente vê sim muita vibe de Accord aqui, né, meu? Para usar um paulistês no acabamento, no design do interior. A gente tem, eu tava falando aí dessas coisas que a Honda pegou na veia, né, os pequenos detalhes. Olha esses puxadores aqui, são praticamente idênticos aos do meu Volvo XC40 Recharge, que é um carro que custa um pouco menos que o dobro. A qualidade toda dos materiais aqui, o cluster digital full, né? Não temos mais o cluster meio digital de antes, mas pequenos detalhes, né? Olha como o contorno aqui da telinha segue o contorno da parte de dentro do cluster e não é simplesmente uma tela retangular que a gente vê em muitos carros. Enfim, a gente percebe que a Honda se esmerou nos detalhes aqui. Eu gosto também dessa barrinha inovadora em matéria de design, né? Que parece que existe uma única saída de ar, na verdade é só o acabamento que segue aqui. A gente tem as saídas de ar controladas de forma muito lógica, e acho que lógica e facilidade de uso é o tema aqui, a palavra, os materiais também bastante bacanas, super macios aqui, os apoia-braços, ó, uou, um apoio em câmera lenta, aliás, uma movimentação em câmera lenta para mostrar essa preocupação com qualidade. Deixa eu dar mais um pulinho lá atrás para mostrar para vocês o porta-mala, já que eu estava falando que aqui você vai perceber que não está num Accord, é um porta-mala ok, um porta-mala razoável, vou botar a litragem aí, mas continua não sendo um dos pontos mais fortes do Civic, que, como eu falei, é concebido acima de tudo para ser um sedã compacto de grande volume nos Estados Unidos. A anteninha tubarão dá uma vibe mais esportiva aqui também. E o teto solar não é panorâmico, mas é sim não um tetão, mas um tetinho, fruto de dieta e treino razoáveis para vocês subirem aí e continuarem a entender por que esse carro me impressionou tanto. Sim, é em movimento que vocês vão perceber isso de forma ainda mais intensa. Bora lá. Isso é como anda deputado em tailandês, gurizada, porque essa aí eu confesso que não arrisquei tentar eu mesmo pronunciar. Sim, o Civic híbrido e-HEV, né? Electric Hybrid, sei lá o que quer dizer o E, porque depois a gente tem um outro E do EV. Mas enfim, ele vem da Tailândia, importado, o que é triste, né? Que a gente teve uma história muito bonita do Civic sendo fabricado aqui no Brasil, mas na faixa de preço que esse carro chega aí, bem acima dos 200 mil reais, e no volume de mercado que os sedãs despertam no consumidor brasileiro, e vamos ser justos, né, mundial, não se justificava a produção do Civic no Brasil, e a Honda está trazendo o carro aí em volumes boutique para atender os fãs desse segmento, que não são muitos. Se a gente for olhar na questão de porte, plataforma, preço, o Civic híbrido só tem um verdadeiro concorrente direto
no Brasil, por enquanto, né? Enquanto a nova geração do Corolla não chega, que é o Jetta GLI. Uou! E aí vocês já veem, primeira coisa, que o Civic híbrido faz de 0 a 100 na casa dos 6 segundos, 6.7, 6.8, aí dependendo dos testes que a gente está vendo na imprensa especializada, que é o mesmo tempo do Jetta GLI, mas ele faz isso de uma forma que faz o Jetta GLI parecer um carro da década passada, porque conceitualmente, de certa forma, é. Olha, já que a gente está falando de termos técnicos aí, eu vou usar um termo muito técnico para vocês, que é o seguinte: fazia tempo que eu não pagava tanto pau assim para um carro como para esse Civic híbrido. Aqui no asfalto tapete desse trecho da Marginal, muitos trechos da Marginal não tem um asfalto bom assim, eu não consigo mostrar também para vocês, mas que carro bem acertado para a realidade brasileira. Questão da solda laser, a questão de ser um carro relativamente leve, né, 1.440 quilos para um carro com powertrain híbrido. Parece que o Civic absorve muito bem as irregularidades, as muitas irregularidades dos pesos brasileiros, e apesar de na origem do carro ele não ter uma proposta esportiva como o Jetta GLI, você vê que não tem nenhum detalhe em vermelho aqui, nada disso. Quando você chama no da direita, vou até botar no modo esporte, não que isso gere números diferentes, mas ó, dá um pouquinho de luz para nós aqui na Marginal. Deixa eu ver para a pista da esquerda. Uou! Não acelerar muito que temos um radar aqui. Olha que cuti-cuti ali, não sei se vocês conseguem ver o Mini Civic, né, que acende a lanterninha quando a gente freia, acende o pisca quando a gente aciona o pisca, mas o carro é muito esperto. E o que é interessante, a gente tem aqui uma transmissão elétrica, né, um CVT elétrico, mas ó, ele faz as trocas de marcha ali, que ajuda não só a tornar a coisa mais natural, mas até a não ter aquele do CVT, né? Até na questão do nível de ruído, talvez perca um deciminho aí na performance do 0 a 100, mas vale a pena para você ter um carro que não dá uma sensação tão anormal assim e não dá aquele ronco chato de CVT. Deixa eu tentar cavar mais um espacinho para nós aqui. Isso é São Paulo, galera. Domingão de sol, tem bastante trânsito. Mas e os pedals? Afinal, a gente tem pedals aqui, poderia até simular marchas, né, no CVT, mas não é o que faz, né? A gente tem aqui, ó, tirei o pé do acelerador, ó, bum, 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 vocês viram aqui como o carro desacelerou, e o grau de regeneração da bateria é o que os pedals controlam aqui. Mas vou falar, é bastante sutil assim a diferença, não chega... Mesmo no grau máximo aqui, o Civic híbrido nunca vai ser um carro one pedal drive, né? E eu acho que é até um dos méritos do Civic híbrido é que ele parece muito com um carro tradicional, seja um carro elétrico, seja um carro a combustão, no uso diário. Ele não tem, por exemplo, a gente tem, quando fala de regeneração de freio, em muitos carros elétricos a gente tem uma sensação de freio, vamos dar uma freada mais forte aqui, um pouco estranha. A modularidade aqui é exatamente a mesma de um carro a combustão, e não só de um carro a combustão, de um Honda, né, que é sempre uma marca que tem uma preocupaçãozinha maior com o comportamento dinâmico. E falando em comportamento dinâmico, ó, o volante rápido aqui, o nariz esperto que todo Civic tem permanece. Acho que as duas únicas críticas que eu faria de cara, né, porque tem que ter crítica, tem que falar mal do carro, então eu vou falar mal de duas coisas. Primeiro, a nossa câmerazinha, que é uma coisa que eu tenho um mixed feelings aqui em relação a essa prática que a Honda estabeleceu aqui, de quando você coloca o pisca para a direita, ele coloca um espaço aqui. É legal, principalmente em São Paulo, né? Muito motoboy no corredor, muitas vezes. Ó, o DS3 vindo fumando ali, vocês viram aqui antes, eu também vi antes. Mas qual é a questão em relação a isso? Quando você está navegando, vocês viram como ele demora para voltar? Você está num momento de navegação que você vai fazer duas curvas seguidas, vai tomar duas decisões muito uma em cima da outra, ele demora a voltar, e aí dá um pouco de angústia. Não é nada horroroso, porque você pode acionar e desacionar aqui na sua alavanca do lado esquerdo, ó, aqui, nessas irregularidades da ponte estaiada, a forma que o Civic absorve isso aqui me impressionou bastante. É um carro que tem um rodar muito macio, sem perder a firmeza da suspensão. É aquela alquimia que a BMW durante anos foi notória por conseguir, né? A Honda conseguiu de um jeito,
surpreendente aqui. Mas afora essa questão, a própria qualidade da câmera, né, não é das melhores, e inclusive vale para a câmera de ré, que tá chumbrega demais, mais um termo técnico aí, para um carro na faixa de 245 mil realezas. Outra coisa que eu gostaria de ver, quando a gente coloca aqui, né, os drive modes, a gente tem o Sport, o normal e o econômico. Olha como no econômico a gente já vê o motor elétrico começando a dominar as ações aqui em baixas velocidades. Eu, no modo Sport, colocaria aqui o contagiro mesmo, tradicional. A gente não tem isso, a gente continua sempre com esse percentual de potência sendo utilizada em qualquer um dos modos. Essas as minhas críticas, mas ó, nada, né? Muito sólido, não tem um tremelique aqui, talvez o da câmera, que tá com a garra longa, mas impressionante a rigidez estrutural, o isolamento, a sensação, a percepção de qualidade de construção desse Civic é realmente impressionante. E aí a forma como essa pororoca de powertrains vai se alternando também é muito impressionante, né? Nas velocidades muito baixas, por exemplo, de manobra, você tá só com o motor elétrico funcionando. Nas velocidades de uso mais frequente, vamos chamar assim, você tem um motor a combustão atuando para gerar a energia, né, para o motor elétrico, que é quem no fim das contas realmente faz a coisa acontecer, e acima de 100 km por hora você fica só com o motor a combustão, justamente para preservar a bateria do elétrico. E com essa alquimia toda aí, os números de consumo do carro são muito impressionantes. Vou botar na tela os números oficiais do Inmetro e mostram bem como a concepção de carros a combustão convencionais, como o Jetta GLI, já que a gente está falando do concorrente mais direto aqui, então, em bom português, estão obsoletas, né? Outra coisa importante que eu vi aí, a própria Honda do Brasil meio que se furtou de falar os números oficiais de potência e torque do carro. Uma coisa importante, galera, potência e torque divulgados são sempre o pico de potência e de torque. Por exemplo, a gente está aqui, ó, tem 100% de power, dei o pé. Bom, os 201 cavalos, que é a potência que esse carro tem lá fora, só foram atingidos quando a gente chegou no 100. Se eu tô andando aqui, ó, com o meu pé levinho a, sei lá, 15, 20, 25%, vamos botar aqui para facilitar a conta, a gente está usando 50 cavalos. Então, a Honda e muita gente da imprensa aqui no Brasil divulgou, tem um motor a combustão com a potência tal e o torque tal, e tem um motor elétrico com a potência tal e o torque tal. Bom, isso vale para qualquer carro híbrido, você tem que divulgar o número de pico de potência. Lá fora a Honda divulga o pico da potência, é de 201 cavalos, quando você consegue ter aí o motor elétrico e o a combustão funcionando de alguma forma simultaneamente, e o pico de torque é o pico de torque do próprio motor elétrico, 32 quilinhos que, empurram legal o carro. Vocês ouviram ali. E ó, quando eu uso aqui a aleta, tirando o pé, até dá para usar como uma forma de freio mais sutil, mas reforçando, a regeneração não é tão intensa assim, Em resumo, que carro impressionante, que elevação de patamar que a Honda conseguiu aqui. Se você tem um Accord da geração atual, ou já teve experiência, eu diria que a gente está no nível de refinamento muito próximo. O Civic, sem sombra de dúvida, virou um Baby Accord, com a vantagem que a gente está falando de um powertrain híbrido bem mais sofisticado que o powertrain a combustão lá 2.0 turbo que a gente tinha no Accord brasileiro. Esse powertrain que existe no Civic híbrido tailandês e também brasileiro, existe nos Estados Unidos no Accord híbrido, mas não chegou lá ainda no Accord. Então, olha só que bacana, o Brasil tomando aí a dianteira em relação aos Estados Unidos na questão do powertrain do novo Civic. Vai vender pra caramba? Não vai, né? A 245 mil reais, eu pelo menos, não vislumbro muitos consumidores de SUV quase premium aí, fazendo a troca pelo sedã tradicional, o que é uma pena, porque é um carro que realmente é muito impressionante do ponto de vista de engenharia, de execução, de qualidade de construção e de salto em relação à geração anterior. O Civic G10, que é um carro sensacional, eu tive o SI, mas se você pular de um para o outro, a sensação que você vai ter é que você está entrando num Kwid do ponto de vista de refinamento, de construção, de dinâmica, de projeto.
em relação, na comparação com o novo Civic 11 aqui. Beleza, galera? Concordam, discordam? Deixa o like aí nesse vídeo, se inscrevam no canal, isso é fundamental para nós. Deixa aí nos comentários se você consideraria um Civic híbrido ou se o seu coração mais esportivo sedanzeiro penderia assim mais pro Jetta GLI, que traz uma concepção mais tradicional para esse segmento. Eu confesso que no confronto direto entre esses dois carros, e olha que eu sou um fã do Jetta GLI, eu acho que o Civic híbrido está um passo bem considerável à frente. Concorda, discorda? Deixe o seu piti aí ou a sua concordância nos comentários. E como sempre, valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço. Será que dá para dar um mergulhão na alça aqui do marginal? Vamos sentir, ó. Botou por fora! Olha o mergulhão aqui para vocês sentirem a dianteira esperta do Civicão aqui. Valeu demais! Por fora eu sempre aplaudo, diria Luque Monteiro.